Boa noite a todos, dando início mais uma vez à nossa palestra desta noite, sempre com muita gratidão a Deus pelo auxílio que com certeza todos nós recebemos. É o momento em que a espiritualidade amiga está a nos amparar em todas essas dificuldades, aflições. Lembremos que é um momento necessário para a humanidade. Estamos resgatando situações que nós mesmos provocamos. A lei de causa e efeito nos esclarece com relação a todas essas situações dolorosas que a humanidade tem que passar. Então, nós que temos esse conhecimento, o conhecimento da terceira revelação do Espiritismo, da doutrina espírita, estejamos confiantes numa sintonia positiva, amparando a tantos os que sofrem, perdidos, angustiados. Levemos a luz do Evangelho, falemos de Deus, que possamos acalmar a todos os corações que chegarem até nós. E fica aqui o nosso pedido, principalmente por todos esses que sofrem, que os benfeitores amigos possam acolher a cada coração que retorna à pátria espiritual nesse momento, aos familiares que se separam, que recebam também o amparo de que necessitam. A todos os médicos, enfermeiros, que estão em um grande aprendizado, tenham a certeza que o amparo não falta a nenhum de vocês. Continuem firmes, tudo tem uma razão de ser, é um aprendizado para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre a primeira parte da palestra com a leitura de algum capítulo, algum ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E hoje vamos mais uma vez refletir sobre o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Quando Kardec coloca sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele mostra não mais como uma coisa sobrenatural, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo.
E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, nós temos a primeira revelação, que foi através de Moisés, a segunda, que veio através do nosso Mestre Jesus, e a terceira, que é o Espiritismo. Ensinamentos que vieram de uma pleiade de espíritos superiores, que temos o conhecimento que foi coordenado por Jesus. E quem codificou essa obra, organizou tudo e codificou, colocou tudo isso nas obras básicas, foi Allan Kardec, que na época era um professor, com seus 50 anos, estudioso do magnetismo, foi aluno de Pestalozzi no Colégio Instituto de Yverdon, substituía Pestalozzi quando este se ausentava do Instituto, então sua condição intelectual era muito grande. O nome dele, Hipólito Leon Denizade Rivail, professor Rivail, como era conhecido. E foi ele o escolhido para codificar a doutrina espírita. O nome Allan Kardec, já dissemos em outra oportunidade, era um nome que ele tinha utilizado lá no passado como encarnação, como druida. Então ele já vem com esse conhecimento de muito tempo, de suas vidas passadas. E esse nome ele utilizou como druida e foi sugerido que ele assinasse a obra, que não era de autoria dele, com o nome de Allan Kardec, até para que não confundissem, né, as situações, porque ele era o professor, tinha vários livros, e aqueles ensinamentos, todo aquele material, informações, não era dele, vieram dessa pleiade de espíritos superiores. É importante nós falarmos isso porque muitas pessoas estão nesse momento começando a estudar a doutrina espírita e não conhecem, né? Não tem essa informação. Acho que foi Allan Kardec que escreveu tudo. Para os mais antigos, com certeza essa informação todos já têm, mas nesse momento nós estamos nos dirigindo a várias pessoas que não conhecem. Então é importante sempre esclarecer. O Espiritismo, de certa maneira, é um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo das suas luzes aos homens. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou, preparar a realização das coisas futuras. Portanto, é obra do Cristo que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra.
E a doutrina espírita, ela nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados. E a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E o Espiritismo é a chave que nos ajuda tudo a explicar com facilidade. Ele vem dizer aos homens: deixai esses atalhos tenebrosos, cheios de precipícios, cercados de espinhos e urzes, e entrai no caminho que leva à felicidade que sonhais. Sede prudentes, a fim de serdes felizes. Eis porque finalmente o Senhor permitiu visseis a luz desse farol, que deve vos conduzir ao porto seguro. Então é chegado, o momento da humanidade enxergar mais além, enxergar que somos espíritos eternos, que a morte não existe, que o caminho é a nossa evolução. Nos tornaremos espíritos puros. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos vivendo, evoluindo, aprendendo, e o objetivo é nos tornarmos espíritos puros. Somos uma essência criada por Deus, mas decaída. Devido aos nossos erros, fomos exilados por algum tempo. Tivemos que recomeçar, resgatar débitos. Estamos em aprendizado, mundos de provas e expiações. Portanto, empreguemos todas as nossas forças, todas as energias em diminuir esse tempo de exílio. Esforcemo-nos por todos os meios que o Senhor pôs à nossa disposição para reconquistar essa pátria perdida e retornarmos o caminho da nossa evolução, do nosso aprendizado. Compreendei bem que vossa sorte futura está em vossas mãos, que a duração das vossas provas, das expiações, depende inteiramente de cada um. Sejamos mártires de nós mesmos. Quebremos, aniquilemos em nós todos os instintos carnais que se revoltam contra o espírito. Estudemos o nosso comportamento, as nossas inclinações inferiores. Desconfiai de tudo quanto a vossa consciência reprova. Esse é o caminho. E lembremos que o Espiritismo, ele não procura ninguém, não se impõe a ninguém, limita-se a dizer: aqui me tendes, eis o que sou, eis o que trago. Os que julgam ter necessidade de mim se aproximem, os demais permaneçam onde se encontram. Não é meu propósito perturbar-lhes a consciência nem injuriá-los. A única coisa que peço é a reciprocidade. Essas são palavras de Kardec. Então, estejamos muito atentos.
Não é por acaso que conhecemos a doutrina espírita, a terceira revelação, Consolador prometido por Jesus. Uma oportunidade bendita que Deus nos concedeu. E quão importante está sendo nesse momento da pandemia, do isolamento, ter todo esse conhecimento que nos acalma, nos consola, nos dá esperança, porque sabemos que tudo isso vai passar, que a vida aqui na Terra é muito rápida, né? São alguns anos, nossa verdadeira morada é na espiritualidade. Então, benditos ensinamentos, combatemos em nossos pensamentos qualquer ideia de desânimo, de tristeza. Não, sabemos o porquê sofremos, sabemos o porquê da dor. A doutrina espírita, através da sua literatura, começando por Kardec, nos esclarece sobre tudo isso, que tudo tem uma razão de ser. Então, sejamos luz, esclarecendo a cada coração. E vamos encerrar a nossa primeira parte da palestra desta noite, lembrando de uma prece do último capítulo aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. No último capítulo nós temos a coletânea de preces espíritas, que nos dão vários exemplos de preces, do que pedir, de como conversar com Deus. E tem o item 30 nesse capítulo, que fala sobre a submissão e resignação. Ele explica que quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. E se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. Então é isso que nós temos que estar atentos, todos nós, e principalmente aqueles que passam pela provação nesse momento mais intensa, adquirindo a doença, tendo sequelas ou até desencarnando, com certeza estão sofrendo alguma situação, ou presente ou de vidas passadas. E em todos os casos, seja qual ele for, devemos nos submeter à vontade de Deus e suportar corajosamente as atribulações da vida. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo as forças necessárias para suportar as provas que fazem parte das nossas existências. Permiti, Senhor, que a luz se faça em todos os corações, principalmente naqueles mais sofredores. Que a tua paz envolva a cada coração nesse momento que nos ouve. E assim terminamos a primeira parte da nossa palestra desta noite. Uma boa noite a todos.
Boa noite a todos, muito bom estar aqui novamente. E hoje, como tema de nosso estudo, eu trouxe uma passagem do livro Fundamentos da Reforma Íntima, pelo Espírito Caibar Schutter, por Abel Gleiser. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta. Então, quais são as metas dessa renovação, dessas melhorias? Fortalecer a nossa fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Então, a partir do momento que eu busco uma melhoria, eu busco uma reflexão sobre a minha vida, sobre como eu estou agindo, e ali, a partir dali eu traço novos objetivos, com certeza tudo tende a melhorar na nossa caminhada. É certo que é necessário ali a nossa boa vontade, a nossa perseverança, mas com certeza, trabalhando dessa forma, as coisas tendem a melhorar. Então, podemos nos dedicar ali a mudar um pensamento. E mudando esse pensamento, eu vou ver que eu tenho uma fé. Eu vou acabar desenvolvendo e fortalecendo uma fé. Uma fé porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito que as coisas podem melhorar. Então eu saio daquela zona de conforto e dou um passo adiante. Eu vou entender o que é o amor realmente. É o amor que nós ouvimos falar através da doutrina. É o amor que os Espíritos nos trazem. Não apenas o amor que nós vamos encontrar em nossas casas, nossas famílias, com os nossos familiares. Não, mas nós aprendemos que esse amor vai muito mais além. É o amor pelo meu próximo, é o amor pelo meu planeta, pelo meu país. Então é uma amplitude da forma como nós enxergamos o meio em que vivemos. Ok? Por isso que reforma íntima significa a renovação. Renovação nos traz o quê? Esperanças, melhorias interiores dentro de nós. Ou seja, como encaramos as nossas vidas e o nosso meio. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Então, todo o esforço que nós fazemos para buscar algo diferente do que estamos fazendo, na questão moral, na questão do respeitar, na questão de respeitar também os nossos limites, da questão de querer também algo bom para a minha vida. Então, isso vai mudando os meus pensamentos, as minhas sensações. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós falamos de reformar o nosso íntimo, ou seja, eu quero mudar, eu acho que eu preciso mudar alguma coisa comigo, mas onde eu vou me espelhar? Eu preciso de um exemplo, eu preciso me exemplificar. E Jesus nos deixou essas diretrizes de melhoria. Ele nos disse que nos deixaria a paz dele, nos deixaria os ensinamentos, e ele nos deixou. Mas nós temos que buscar isso, através da nossa vontade, do nosso esforço, que é muito válido, é uma construção. Lembrando que tudo que nós queremos para nós é uma construção. Quando almejamos um objetivo, seja ele na questão moral, das nossas vidas práticas, enfim, tudo requer ali uma construção. A nossa boa vontade, regando ali uma planta que está crescendo, então vamos trazer esse exemplo. Vou ali cada dia, ponho um pouquinho de coragem, um pouquinho de fé, de esperança, com certeza haverá resultados dessas buscas. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das encarnações. Então, lembrando, a doutrina nos ensina, nós estudamos a questão das reencarnações. Então, quando estamos no plano espiritual, na nossa pátria, na erraticidade, nós nos preparamos para que quando reencarnamos, passando por as situações aí que a vida nos oferece,
Muitas vezes podemos achar que são obras do acaso, mas não. São situações que vão nos conduzir a essas melhoras, que vão fazer com que, passando por dificuldades, através do nosso esforço, construindo essas melhorias, sairemos vitoriosos e teremos ali a sensação de um dever cumprido. E assim são as etapas da nossa vida. Se nós pararmos para pensar aqui nessa vida, nessa encarnação presente, quantas situações já passamos? Quantas situações alegres, momentos bons, que nos dão prazer, que nos proporcionam ali uma sensação íntima boa, agradável. E esses momentos nos dão força. Nos dão força para que quando vierem ali os momentos de dificuldade, que também têm o seu valor, que também são importantes na nossa caminhada evolutiva, nós possamos ali enfrentar eles da melhor forma e veremos ali que saídos dessas situações, quanto aprendizados tiramos de tudo isso. Então, tudo é válido para o nosso crescimento espiritual como seres. E as encarnações, elas são tão necessárias nessas passagens, nessa construção íntima da melhoria. Então por isso que quando aqui estamos compartilhando experiências, enfim, nos nossos ciclos familiares, na nossa vida material, enfim, nos nossos estudos, nas nossas buscas, então tudo isso são pequenas peças ali importantes de um grande quebra-cabeça que é a nossa criação, a nossa melhoria como seres espirituais e eternos que somos. Então, por isso que o momento de hoje ele é muito importante para a nossa vida, daquilo que almejamos. A doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a aprendê-la. Então, a doutrina faz esse convite, através do estudo das reencarnações, através do estudo das questões morais, da reflexão sobre a vida, o convite à reforma íntima, buscar ali novas ações, sempre visando o nosso bem, sempre amparado por amigos queridos que jamais nos deixam ali ao acaso. Muitas vezes é que nós não conseguimos perceber essa ajuda, mas estejamos certos que ela está lá. Então, vamos fazer por onde essa ajuda aí desses amigos. A perfeição será atingida e o aperfeiçoamento um dia será completo. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, pois acima disso. Então, a perfeição, a plenitude dos sentimentos, o equilíbrio, enfim, o nosso íntimo, as nossas atitudes, enfim, tudo que a gente precisa melhorar é uma certeza. Mas a forma como nós agimos, as nossas buscas, enfim, o nosso esforço nessas buscas é que direcionará como estamos, como chegaremos, Lembrando que não é uma corrida, pelo contrário, A gente deve viver cada etapa e procurar aprender o máximo que a gente conseguir, que isso que é importante. Eu não tenho que me preocupar, mas, poxa, eu erro muito, eu tenho que me preocupar em levantar depois desses erros, em buscar aprender com esses erros, buscar me fortalecer para que eu não erre mais, mas que eu continue minha caminhada e que eu não desista. É isso que esses amigos esperam de nós, amigos espirituais. Não é que tenhamos todo o conhecimento é importante, mas que a gente não desista de buscar esse conhecimento, não desista de modificar as nossas ações, reformar o nosso íntimo, visando o nosso próprio bem. É isso que esses amigos aí se preocupam realmente conosco, Eles estão sempre nos dando força
para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Então a perfeição virá? Sim. Mas eu tenho que me preocupar com hoje, que nem foi falado. Viver uma etapa de cada vez, viver uma encarnação, porque com essa encarnação vem aquilo que eu preciso naquele momento. Buscar, melhorar, trabalhar. É olhar o meu interior, olhar o meu meio e ter uma visão diferenciada. Por que não? Por que não? Um outro caminho, uma nova busca. Será que não pode me trazer algo melhor, benéfico? Um aprendizado que eu preciso? Essa é a maior reflexão. Estudar a mediunidade, estudar a reforma íntima, a mediunidade, que são importantes caminhos, que nos concede Deus, Jesus. Levar o encarnado a compreender-se melhor e também o semelhante. Avaliar suas ações e reações, tocar profundamente seus sentimentos, enxergar suas deficiências, propor soluções e calcular projetos para essa busca cristã, debater dilemas, resolver problemas, solucionar dúvidas, levantar questões e atingir um ponto a mais no seu esclarecimento humano. É a meta dessas buscas de reformar o nosso íntimo. Então, cada ponto desse que nós estudamos, cada ponto desse que nós refletimos em nossos caminhos, com certeza é algo que vai nos levar além. Então eu tenho que olhar primeiro o que está ao meu alcance e trabalhar por aquilo. Degrau por degrau, ponto por ponto. E com certeza vamos nos surpreender ali com o resultado. O resultado do nosso esforço, das nossas buscas, daquilo que almejamos para a nossa vida, que é a felicidade, sermos felizes, que é uma construção incessante. E essa encarnação e tudo que nós estamos passando, acompanhando, com certeza é uma reflexão, é um aprendizado muito necessário a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. Aprendizado, que é muito importante. Bom, eu gostaria também de falar um pouco sobre sentimentos, que é a segunda passagem, é o segundo capítulo. Sentimentos oriundos da reforma íntima. Uma coisa está ligada diretamente à outra. Quando eu reflito sobre a minha vida, com certeza não tem como eu separar os sentimentos, que é a minha forma de agir, as minhas ações. Então vamos lá. Por que cultivar abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, clemência, compaixão, confiança, coragem, desprendimento, devotamento, disciplina, doçura, esperança, fé, flexibilidade, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência, passividade, perseverança, piedade, pureza de coração, resignação, responsabilidade, simpatia, simplicidade, sinceridade, solidariedade e ternura? Por quê? Pensamentos bons, sentimentos bons. Por que ter esses pensamentos bons? Por que buscar sentimentos agradáveis, bons, e não outros sentimentos, outros pensamentos? Porque são modos positivos de sentir o mundo ao redor e deixar fluir o âmago cristão conforme recomendado por Jesus. São a chave do progresso do espírito e os bálsamos que aplacam as chagas do mal. Constituem o mais eficaz remédio contra o sofrimento e a oportunidade maior
que o encarnado possui de atingir a paz interior sublime, mansa e benéfica. Tá? Ou seja, eu busco, né? O que eu busco? A forma que eu for agir, o direcionamento que eu der, consequência, terá ali uma consequência, uma gravidade ou não. Então, eu tenho esse direcionamento. Jesus disse que nós somos deuses, ou seja, que nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos para nós. Se eu acalentar pensamentos difíceis e dificuldades, gerarão sentimentos difíceis e me trarão ali um desconforto. Mas se eu achar que eu preciso mudar e eu trabalhar por essas reformas, buscar essas melhorias, amparado no que a doutrina me ensina, tendo como exemplo ali Jesus e todos esses espíritos que nos amparam a caminhada, com certeza eu vou me surpreender com os resultados. Vou surpreender como eu posso modificar as coisas da minha vida para melhor. Como eu posso trabalhar os meus sentimentos, como eu posso trabalhar as minhas ações. Tudo é uma construção, tudo leva um tempo, mas é possível. Depende de cada um de nós. Então, uma reforma íntima que seja, uma reforma de um pensamento, uma reforma de um sentimento que seja, eu estou dando esse passinho importante na construção das melhorias da minha vida. E a partir do momento que eu penso, eu quero mudar e eu trabalho por essas mudanças, tudo trabalha a nosso favor. Nos sentiremos ali amparados, fortalecidos, porque Deus nos criou para essas buscas de melhoria, e não para um sofrimento eterno. Muitas vezes nós é que buscamos outros sentimentos, que não seja uma fé, uma esperança, mas precisamos trabalhar pouco a pouco e nos surpreenderemos com a nossa força de vontade, que é muito grande, mas precisamos trabalhar ela dentro de nós. Então que sigamos ali amparados pela doutrina, amparados por espíritos amigos e por aqueles encarnados também que estão ali do nosso lado, que Deus nos colocou ali em nossos lares, nossos locais de trabalho, para que juntos pudéssemos nos reencontrar, pudéssemos trabalhar os laços de amizade, fortalecer esses vínculos, que são essas oportunidades que a reencarnação nos oferece e que tanto estudamos e falamos. Um pensamento no bem estará sempre conosco, onde quer que estivermos. Então vamos em busca, sempre. Vamos acreditar nas melhorias e vamos trabalhar por elas. Então tenham todos uma ótima noite. Que Jesus Cristo ampare a cada lar, a cada família, a cada um de nós. São os espíritos ainda que trabalham pelas melhorias, pelas reformas íntimas dos nossos sentimentos, ações e pensamentos, sabendo que é possível, pois a felicidade é uma certeza, pois o bem é uma certeza nas nossas vidas. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.